Oi, pessoal. Voltamos então com o nosso webinar de saúde única. A próxima palestra é sobre o controle e prevenção da raiva na visão da saúde única, com a médica veterinária, professora doutora Juliana Arena Galhardo. Tudo bem, Ju? Oi, gente. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Obrigada pelo convite. Aqui no Campo Grande está tudo bem. Que bom. Eu vou te apresentar então rapidinho, tá? A gente está dando início. Bom, a Juliana Arena Galhardo, ela possui graduação em Medicina Veterinária em 2003, possuiu mestrado em Ciência Animal em 2006 e doutorado em Ciência Animal em 2016, todos pela Universidade Estadual de Londrina. Ela é docente da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS, nas áreas de epidemiologia, zoonose, saúde pública e doenças infecciosas virais. Atua em pesquisas relacionadas à geoepidemiologia de zoonoses e interface à saúde única, especialmente vírus da raiva. Ela coordena o projeto de extensão ICOT, Leishman não ICOT, para a prevenção da leishmaniose viral. Atualmente, coordena o programa de residência em saúde em medicina veterinária da UFMS. Ela é membro da Comissão Estadual de Saúde Pública do CRMVMS e também ela é pesquisadora colaboradora do projeto Bandeiras e Rodovias. Ela é colaboradora também da Rede Análise do Covid-19, pesquisadora do projeto PET Covid-19 Study. Bom, Ju, então vou estar passando a palavra para você e te desejo uma boa palestra. E também a todos uma boa palestra. Obrigada, Matheus. Eu vou falar para vocês sobre raiva, né? Ultimamente parece que é mais o sentimento raiva do que o vírus, né? Agora só se fala de Covid, mas vamos falar um pouco do vírus da raiva, gente, que é, apesar da gente não se dar conta, é um vírus que está circulando sobre as nossas cabeças, né? Vou falar sobre controle e prevenção da raiva nessa visão de saúde única. E aí eu vou pedir para vocês, meninos do GAESP, me avisarem, porque eu vou ficar falando aqui um ano, que é um dos meus temas favoritos. Então... Pode deixar. Interrompe, senão eu vou ficar aqui até ano que vem. Olha, gente, eu queria começar falando que todos os anos, no dia 28 de setembro, é celebrado o Dia Mundial da Raiva, né? Só que do vírus da raiva e em termos de controle e prevenção da raiva. É uma data alusiva, né, ao Pasteur. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Pasteur, depois no final vou falar dele outra vez. Mas o Pasteur foi um cara muito importante para a história da raiva, principalmente porque foi o cara que se dedicou a criar uma vacina contra a raiva. Então, o 28 de setembro é um dia alusivo para que todo mundo se conscientize da importância da vacinação. Então, os temas aqui da nossa conversa são prevenção e controle. Sem vacina antirrábica, não tem nem prevenção nem controle. Já começa por aí. E temos que lembrar sempre que raiva é 100% prevenível, desde que a vacinação seja adequada, que haja cobertura vacinal dos animais, ou no caso, né, nós, veterinários, biólogos, pescadores, né, profissionais humanos que têm risco, estão sob risco, também recebem, né, vacina antirrábica pré-exposição, né, só que todos os anos, né, milhares de pessoas morrem de raiva no mundo inteiro. No Brasil, nós estamos aos poucos diminuindo, né, esses óbitos humanos por vírus da raiva. Como é possível uma doença que é imunoprevenível, né? Como é possível que a gente tenha vacina efetiva e ainda assim morra muita gente no mundo inteiro? Perguntas complexas, né? Entra no âmbito das doenças negligenciadas, né? Não vou focar muito nisso, porque a gente acabou de falar de brucelose como uma doença negligenciada. Eu, como defensora sempre da prevenção, sempre, porque a prevenção é sempre mais barata do que a perda humana e a perda animal, então fico inconformada até hoje. Como que é possível que o ser humano ainda não previne suficientemente a raiva e ainda morre gente de raiva?
Mas vamos lá, né, gente? Em termos de saúde única, não vou entrar em definições, porque vocês já sabem melhor que eu o que significa saúde única. Mas eu quero trazer a saúde única para o nosso conceito da raiva. Então, nós temos que pensar em termos de raiva, né, de vírus da raiva, que esse é um vírus que, sim, precisa de hospedeiros mamíferos, né? Aqui não é mamífero, né? Tá bem claro que esse animal não é um mamífero, dá para ver bem no desenho, mas é só para ilustrar, né? Mas precisa de um hospedeiro mamífero, esse vírus. Esses hospedeiros mamíferos podem estar em quaisquer ambientes, seja área rural, área urbana, área silvestre, podem ser os nossos bons e velhos morcegos, mas podem ser mamíferos terrestres também, cão e gato, raposa e tudo mais, né? Qualquer mamífero. E os seres humanos não entram como hospedeiros do vírus da raiva, mas nós entramos como indivíduos que vão se infectar acidentalmente. Só que não basta a gente entrar em contato com o animal, né? Para o vírus da raiva é extremamente importante a inoculação do vírus, ele ser inoculado, né? Só o contato externo muitas vezes não é suficiente para que o vírus consiga infectar um indivíduo. Por isso, grande preocupação com mordeduras, arranhaduras, lambeduras, né, ferimentos relacionados a contato animal. Então, eu acho que esses 3 pontos traduzem um pouco como é a raiva, como ela é transmitida e como ela é mantida. E eu não consigo ver outra perspectiva para efetivo controle e prevenção de raiva senão abordar a saúde única. Estamos todos expostos, né? O ambiente com as suas mudanças, né, com mudanças climáticas e tudo mais, pode favorecer deslocamento dos animais, né, os seres humanos ocupando ambientes, né, fazendo suas trilhas, passeando aí no mundo externo, se aventurando no mundo silvestre, construindo edificações cada vez mais próximas, né, do mundo silvestre, deslocamento de animais, esses animais muitas vezes estavam lá num habitat organizado e daí agora passam a habitar mais próximo dos seres humanos e as agressões podem ocorrer, né, seja por acidente, né, os animais tentando se defender, ou o próprio ser humano que vai lá, né, pôr a mão onde não deve. Então, eu tenho que incluir aqui, nesse contexto complexo, o acidente ocupacional, né, pessoas que trabalham em trabalhos arriscados em termos de raiva e que entram em contato com esses animais. E a gente pode até incluir aqui, né, lógico, veterinários, biólogos, novamente, né, todas as profissões, mas pessoal da defesa sanitária animal, que faz manejo de morcegos hematófagos, por exemplo. Entra aqui o pessoal de controle de zoonoses, né, alguns municípios têm os centros de controle de zoonoses, então essas pessoas podem estar expostas. Servidores da saúde que lidam com animais, recolhimento de animais e tudo mais, né, e o médico veterinário que atende seus pacientes. Então, seu paciente, né, pode ser um potencial transmissor do vírus da raiva. Se a gente pensar em termos de distribuição do vírus, hoje a gente tem uma situação bastante confortável no Brasil em termos de raiva canina e felina, só que esse é um vírus que deixou de circular em cães e gatos por causa de vacinação em massa, porém passou a circular sobre nossas cabeças, né, em morcegos, principalmente não hematófagos nas áreas urbanas. E nas áreas rurais, os morcegos hematófagos, né, o desmodos e coisa e tal. Então, nós não podemos esquecer desse vírus. Eu acho que a coisa mais importante em termos de prevenção e controle, gente, é a vacina e insistir sempre nos protocolos vacinais de cães e gatos, inclua raiva. Não negligencie, porque depois pode ser tarde demais. Né? Então, vamos dar uma andadinha. Só para deixar uma dica, né? Esse é um artigo publicado recentemente e ele fala bastante sobre saúde única e zoonoses, bem em termos gerais, ele não especifica só raiva, ele fala de várias coisas, é um artigo em espanhol. Para quem gosta da área de saúde única, para quem tem essa interface em termos de saúde única e zoonoses, eu acho que é um artigo legal para ler, ele abre bastante a mente da gente em termos de possibilidades de transmissão de zoonoses, né, na visão de saúde única. E ele traz, né, eu trouxe a figura do próprio artigo que resume, assim, é o resumo do artigo, mas ele coloca muitas variáveis que podem colaborar ou interferir
ou servir como determinantes nas enfermidades zoonóticas, né, e na transmissão humano-animal envolvendo o meio ambiente. Então, a saúde urbana entra aqui, né, a ocupação urbana desordenada, que é uma realidade brasileira, as mudanças climáticas, todos os processos relacionados, gente, aqui, a desmatamento, né? Parece que não, mas os desmatamentos influenciam muito no comportamento de doenças, o uso imprudente de recursos, sejam recursos hídricos, né, recursos ambientais como um todo, né, exagero no consumo de água, o não controle aí de ocupação de solo, uso, por exemplo, de agrotóxicos e tudo mais, né, ou mau uso de antimicrobianos, né. Outra coisa importante que eles incluem aqui é viagem internacional, migração, né, as pessoas, por exemplo, refugiadas, que precisam migrar de um lugar para o outro, são muitas as variáveis, e muitas variáveis não são estritamente relacionadas ao ambiente, mas muitas são relacionadas a comportamento humano. Então, gente, nunca se esqueçam que as zoonoses precisam ter vários determinantes para que elas efetivamente ocorram e infectem humanos. Mas se não tiver humano ali naquele ambiente, não vai transmitir para o ser humano, né? Então, nós, sim, humanos, somos muito responsáveis pela transmissão das zoonoses. A culpa é nossa, viu? Não fica culpando os bichinhos e o ambiente o tempo todo, não. Nós que mudamos o ambiente. Eu queria só fazer uma introdução sobre o vírus da raiva. Talvez seja meio repetitivo, alguns já devem ter aprendido isso em algum momento, mas não custa dar uma relembrada, né? Então, esse é um vírus que pertence à ordem Mononegavirales, família Rabidoviridae e gênero Lyssavirus. Dentro desse gênero, tem vários outros rabidovírus, né, ou vários outros lissavírus, que eu vou aqui carinhosamente chamar de primos do vírus da raiva. E a maioria absoluta desses lissavírus, desses primos do vírus da raiva, também são transmitidos por morcegos. Mas o nosso vírus da raiva, né, esse que eu vou focar daqui para frente, ou Rabies lyssavirus, né, é um vírus que tem como reservatórios não só morcegos, mas podem ter outros animais, outros mamíferos como reservatórios. Os primos do vírus da raiva, os outros lissavírus, a maioria sem dúvida nenhuma, né, o reservatório vai ser alguma espécie de morcego. Aqui no Brasil, o que é que circula? Circula vírus da raiva. Essa é a espécie de vírus que circula no Brasil. Em outros países, na Europa, por exemplo, em vários países europeus, Austrália, circulam, além do vírus da raiva, outros lissavírus, né, os primos do vírus da raiva. Então, nós aqui não nos preocupamos muito com outros membros do gênero lissavírus. Para a gente é suficientemente importante e preocupante e prejuízo em todos os aspectos o bom e velho vírus da raiva. É um vírus RNA, apesar de ser RNA, apesar de ser fita negativa, né? Então, isso faz com que esse vírus tenha altas complexidades em termos de replicação, né? Para ele próprio, ele precisa ter uma maquinaria maravilhosa lá dentro dele, né? Se a gente pensar na estrutura viral e seus fragmentos genômicos, ele tem que ter muito fragmento importante lá nesse genoma para conseguir depois fazer sua progenie, né? Apesar de, então, o CRNA negativo, é um vírus que não fica mutando muito ao longo do tempo, diferente da maioria dos vírus RNA. Ele faz pequenas mutações pontuais, mas nem todas suficientes para transformar isso num novo vírus, né? Então, ele é relativamente conservado se a gente pensar em termos de vírus da raiva. Então, o vírus da raiva encontrado no Brasil é muito similar ao vírus da raiva encontrado na Ásia, por exemplo. E isso faz com que seja, apesar de RNA, bastante conservado, e as medidas de prevenção e controle são praticamente as mesmas no mundo inteiro. A vacina que se usa no Brasil também serve lá na Ásia, também serve lá na Europa. Então, isso não, mesmo com as pequenas mutações pontuais que um vírus RNA vai apresentar na sua replicação, isso não é suficiente para mudar as características principais do vírus e as características de antigenicidade, ou seja, né, os epítopos do vírus o suficiente para que não responda, por exemplo, a uma vacina. Então, sim, as vacinas são ótimas, efetivas, e aqui no Brasil a gente só usa vacina inativada, né, para raiva.
É um vírus envelopado, isso facilita muito a vida dele na hora de entrar, né, nas células. Olha que processo bacana que esse vírus faz, né? Coitado, né? Enfim, para o vírus é muito bom, para o hospedeiro é péssimo. É um vírus, então, com envelope, e isso significa que ele tem, na sua superfície mais externa, um pedacinho da membrana celular lá do hospedeiro original dele. Então, quando ele entra num novo organismo, principalmente por mordedura, né, por inoculação, ele já tem uma capinha protetora, que é esse envelope aí formado por glicolipídios, que já dá uma enganadinha no sistema imune, porque se parece com um pouco de membrana celular. Então, isso facilita com que várias partículas virais passem relativamente despercebidas, ou várias delas consigam efetivamente, né, chegar num primeiro neurônio e se replique tranquilamente. Esse é um mecanismo de evasão muito bom para os vírus, né? O vírus envelopa, esse envelope facilita muito a vida do vírus, mas não é um milagre, né? Porque é um pedacinho de membrana, não é a membrana inteira. Então não engana tanto assim o sistema imune, mas facilita a vida do vírus, sem dúvida nenhuma. São vários os genótipos, né? Ou seja, várias as espécies dentro do gênero Lyssavirus. E aqui no Brasil, e em outras regiões aqui da América, o vírus da raiva, o bom e velho Rabies lyssavirus, é classificado em algumas variantes antigênicas. O que é que significa uma variante antigênica? Significa o seguinte: todos continuam sendo o vírus da raiva, todos são o vírus da raiva. Só que por causa de pequeníssimas alterações genômicas, como todo RNA, vírus RNA vai apresentar, aquele vírus conseguiu se adaptar a alguma espécie de hospedeiro. Essa adaptação a uma espécie de hospedeiro não significa que esse vírus não vai causar a raiva naquele hospedeiro, muito ao contrário. Não é isso. Vai causar raiva, o animal vai morrer de raiva e vai, obviamente, antes de morrer, transmitir o vírus da raiva. Mas elas são mantidas, né, essas variantes são mantidas por mais tempo nessas populações, pela facilidade de transmissão entre eles e pela constituição genética desse vírus. Então, existe um painel de anticorpos monoclonais, lá elaborado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que traz quais são as variantes circulantes nas Américas. Então, para ilustrar isso, né, eu trouxe aqui uma lista fixa do CDC, e aí essa lista do CDC traz o seguinte para a gente: as variantes 1 e 2, as variantes antigênicas 1 e 2, são adaptadas a cães domésticos. A variante 3, adaptada ao morcego hematófago, né, ao Desmodus rotundus. Variante 4, a um morcego insetívoro chamado Tadarida brasiliensis. Aí eu vou pular aqui, porque a variante 5 é só do Desmodus lá da Venezuela, isso não ocorre no Brasil. Tem a variante 6, de um outro morcego chamado Lasiurus cinereus. E as demais variantes, né, entre 5, 7, 8, 9, 10, 11, não circulam no Brasil. Então, de 1 a 4 e 6 circulam no Brasil. Só que aí o que acontece? Esse painel de anticorpos monoclonais, ele foi constituído pelo CDC muitos anos atrás. Então, ele não contempla, por exemplo, outras variantes. Por exemplo, aqui no Brasil, o Instituto Pasteur de São Paulo já identificou que existe assim uma variante local relacionada a macaco sagui, que não consta, por exemplo, aqui da lista do CDC. Né? O CDC fez uma lista das Américas, mas não houve uma atualização assim recente disso. Então, no Brasil, ocorrem algumas variantes que não estão classificadas no painel do CDC, mas que nós sabemos que circulam e circulam sim. Por que eu acho importante falar de variante? Porque uma vez que é identificado que aquele animal ou aquela pessoa está infectado ou morreu pelo vírus da raiva, é importante saber qual foi a variante para entender qual foi o caminho de mecanismo de transmissão que esse vírus percorreu. Né? Qual foi o reservatório principal? Né? Supondo que foi o cão doméstico. Esse ciclo da raiva poderia ter sido bem complexo. Né? Poderia ter sido um cão que agrediu um gato e esse gato agrediu uma pessoa.
E na hora de identificar a variante do vírus da raiva que infectou essa pessoa, ao perceber, né? Mas da onde veio começa a história da doença, né? Qual foi a epidemiologia envolvida? A pessoa foi agredida por um gato. Ao fazer o diagnóstico e a avaliação de qual foi a variante antigênica e percebendo e né, identificando que foi de um cão doméstico, é possível entender que talvez esse gato tenha sido infectado através de um cão. Ou, por exemplo, uma coisa que tem sido cada vez mais comum nas áreas urbanas é pessoas infectadas ou por contato com morcegos não hematófagos às vezes, né, nas áreas urbanas, mas não, calma, vou chegar neles, mas supondo aqui, um tadarida, um não hematófago. E esse morcego pode ele próprio ter agredido a pessoa, né, invadiu ali a casa, invadiu ali o escritório da professora, mordeu e tal, agrediu, espoliou. Mas pode ser que o gato da professora tenha encontrado esse morcego caído no quintal, trouxe meio morcego para a professora, e isso então pode ter feito com que o gato tenha ficado com raiva. Então, o contato com esse morcego, né, entender a variante, nos faz entender qual é o caminho que esse vírus fez, né, quem era o reservatório principal, e isso vai remeter a medidas de prevenção e controle. Quanto a um indivíduo que foi espoliado ou que foi mordido, agredido por um animal, né? Um animal agrediu outro, ou uma pessoa, né, sofreu agressão de um animal. O que faz com essa pessoa, né? Que medida de prevenção e controle está associada a isso? Principalmente, lavar o local bastante, abundantemente, com água e sabão. Só voltando um pouquinho aqui, ó, é um vírus envelopado. Sabão, gente, qualquer sabão. Pode ser um detergente, pode ser sabão de pedra, pode ser o sabonete cheirosinho, qual você quiser. O sabão ajuda muito a destruir esse envelope. Lembra, o envelope é glicolipídico, é um pedacinho, né, mimetiza a célula. Então, sabão já ajuda a destruir. Por isso que a primeira medida é lavar bastante com água e sabão. Abundantemente. E em seguida, após isso, o mais rápido possível, uma pessoa deve buscar o serviço de saúde, né? Geralmente, os serviços que atendem situações de agressão por animal são os serviços de UPA, de unidades de pronto atendimento. Raramente outras unidades vão ter vacina ou soro. E dependendo da gravidade do acidente, da localização da agressão e do animal agressor, é que vão ser tomadas essas medidas de prevenção imediata, que significam o uso de vacina antirrábica nessa pessoa, que pode variar de 1 até 4 doses, e ainda pode ser lançado do uso de soro antirrábico nessa pessoa, né, de preferência dentro da lesão. Mas esse protocolo, se vai receber uma dose de vacina, ou as 4, né, no período de tempo, ou se vai receber soro e receber tudo, vai depender da gravidade da lesão, do animal agressor, né, e da situação epidemiológica também, se é possível descobrir que esse animal tem ou não o vírus da raiva, se foi possível acompanhar esse animal, se sabe se esse animal foi vacinado previamente. Então, tudo isso é parte da decisão. E talvez alguns de vocês já tenham passado por essa situação complexa de ser agredido por um animal, ir até uma UPA para receber esse atendimento pós-exposição, e muitas vezes tem muita confusão nisso, né? Uma confusão grande, assim, o profissional da saúde às vezes não sabe exatamente que protocolo adotar. Esses protocolos estão disponíveis no site do Ministério da Saúde. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso até encaminhar esses protocolos, né? Passo para o pessoal do GAESP e daí encaminha para os interessados. Mas muitas vezes nós que encaminhamos, inclusive, a orientação para o profissional lá da UPA. Olha, como que tem que ser esse protocolo? Né? Isso já aconteceu aqui em Campo Grande algumas vezes comigo, né? Tive que explicar algumas vezes. Mas entendendo, uma outra coisa importante de variante é o seguinte, gente. De novo, isso aqui indica qual é o principal reservatório daquela variante. Mas nada tem a ver com a efetividade de vacina. Lembra, a vacina é feita a partir do vírus da raiva. Seja qual variante for, 1, 2, 200, tanto faz. As partículas externas principais vão estar mantidas.
Então, as vacinas, quaisquer que sejam, são efetivas. Então, determinar variante não significa determinar o tipo de vacina, porque só tem um tipo de vacina disponível no Brasil. Entenderam? Isso aqui vai nos dizer o caminho epidemiológico, né, o caminho de transmissão que o vírus fez e quem foi o principal reservatório. Essa figurinha, ela é a clássica também, né, da transmissão da raiva. Então, o ser humano aqui, ó, o indivíduo acidental, ele está exposto a todos os possíveis ciclos, né, desde diretamente pelos morcegos, sejam hematófagos ou não hematófagos, seja por contato, né, lá no mundo rural, com animais positivos para raiva. Estamos sujeitos aqui a acidentes através do ciclo silvestre, seja aqui com os mamíferos terrestres, né, ou incluindo nesse ciclo silvestre, podemos até ter morcegos nas áreas silvestres que podem espoliar pessoas, né? Tem história sobre isso bastante. E estamos expostos ao ciclo urbano. Atualmente, na maioria do território brasileiro, o ciclo urbano está bastante controlado, né? Isso é um alívio, mas existem regiões no Brasil ainda em que existe cão agredindo pessoas e esse cão transmitindo raiva para pessoas e, obviamente, pessoas morrendo, sabe? Ainda existe. Vamos lá. Então, dentro desses cenários e desses ciclos epidemiológicos, né, quais são as interfaces que a gente deve pensar e misturar tudo com humano, animal e ambiente? Como um ciclo terrestre urbano, né, o principal animal envolvido no ciclo terrestre urbano é o cão doméstico, sem dúvida nenhuma. Apesar de cães e gatos poderem participar desse ciclo, o cão doméstico ainda é o animal, o reservatório mais importante no ciclo terrestre urbano, que vai englobar, então, as variantes 1 e 2, né? E eu trouxe aqui alguns locais, né, onde isso ainda persiste. Então, por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul, na fronteira Brasil-Bolívia, né, talvez vocês tenham ouvido falar num município chamado Corumbá, né, aqui de Mato Grosso do Sul, é uma área bastante vulnerável para raiva humana e raiva canina, por causa de persistência, né, de vírus da raiva em cães, né, principalmente no território boliviano. E ali é uma região de fronteira seca. Então não tem rio, né, nada que separa, assim, é terra, você atravessa os países a pé, literalmente, né. Então, se uma pessoa atravessa a pé, o cachorro também. Então, a transmissão é muito facilitada ali. Até em 2015, nós tivemos um surto imenso, né? Vou falar um pouquinho sobre isso se der tempo. Outra região que ainda persiste a transmissão do vírus da raiva através do cão é no Nordeste brasileiro, né? Aqui eu coloquei Maranhão, Piauí, mas o Ceará também persiste. São regiões, assim, historicamente, que necessitam de intervenções importantes em termos de prevenção da raiva, vacinação em massa e tudo mais, né, de cães e gatos. E não só, lá também nessas regiões persiste também raiva humana por outros ciclos, né, inclusive ciclo silvestre. Regiões muito desassistidas no Brasil, né, essa desigualdade está presente até nas doenças negligenciadas. Do ciclo aéreo urbano, gente, então, a maioria dos casos relacionados a morcegos nas áreas urbanas no Brasil estão relacionados a morcegos não hematófagos, que pode ser, então, um monte de variante diferente. Pode ser aquelas duas, né, da lista anterior, né, de Lasiurus ou de Tadarida, mas existem vários morcegos brasileiros, né, que podem apresentar variantes não classificadas no painel do CDC. Né? Então, não tem um nome, às vezes, específico para aquela variante, mas já foi detectada no território brasileiro em outros morcegos, né, de outras espécies. Dentro desse ciclo, também pode entrar, gente, o morcego hematófago, né? Pode sim, em algumas regiões urbanas brasileiras, existe invasão de desmodos rotundos, invasão de morcego hematófago nas áreas urbanas, ou seja, um desequilíbrio ambiental absoluto, né, completo. O que o morcego hematófago vai comer se ele estiver morando na área urbana, gente? Então, a chance de ele espoliar os pets e espoliar as pessoas é muito grande.
Então, temos isso também no Brasil, temos tudo no Brasil, né? Todo cenário desesperador nós temos. Mas o principal reservatório, então, do ciclo aéreo urbano são os morcegos não hematófagos, né? Os pets, muitas vezes, são os principais expostos por acidentes, né? Pensa lá aquela situação, uma área extremamente edificada, né? Vários prédios, né? Verticalizada. E aí esses morcegos foram deslocados lá do seu habitat natural e passam a voar em volta aí desses prédios, ou até construir seus abrigos, ou aproveitar, né, os próprios prédios como abrigo. E esses morcegos, eventualmente, podem entrar dentro de um apartamento, ir lá visitar a família. Aí você tem um gato, né, você mora num apartamento, você tem um gato, e o gato tá lá, né, sozinho, você saiu para trabalhar, sei lá, fazer alguma coisa, e o gato tá lá. Viu um morcego, imagina, gente, que coisa bacana para um gato que mora num apartamento, um brinquedo novo, né? E que voa. E aí esse gato muitas vezes entra em contato aí com esse morcego. Você às vezes nem fica sabendo. E esse gato então pode agredir você, né? E você ter raiva. Eu estou exemplificando essa situação, mas não é a única situação, né? Tem uma variedade de situações em que os pets podem entrar em contato com esses morcegos, ou às vezes o morcego entrar em contato com as pessoas, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a verticalização, né, a construção de prédios e o deslocamento inadequado dessa população de morcegos, né, favorece a transmissão via aérea, aí, né, no caso, via morcegos, nas áreas urbanas. Na área rural, isso aqui também não é novidade nenhuma, né? 99,9% dos casos de raiva em animais de produção estão relacionados à variante 3, ou seja, desmodos rotundos, morcego hematófago. Então, esse é um ciclo bastante conhecido, bastante definido e bastante explorado pelos serviços de defesa sanitária animal, né? Veja só uma coisa importante que eu quero salientar aqui. Quando se trata de ciclo terrestre urbano e ciclo aéreo urbano da raiva, nós devemos acionar o serviço de saúde do município para, por exemplo, remover morcegos que foram encontrados na sua casa, né, tomar providências frente a orientações de prevenção e controle, de diagnóstico de raiva em áreas urbanas. Então, essa situação terrestre urbana e aérea urbana, né, as duas situações, são de responsabilidade de Serviço Municipal de Saúde Pública. Agora, quando se trata de raiva em áreas rurais, né, ou eventualmente áreas silvestres, aí a competência vai para a Defesa Sanitária Animal. Seria o equivalente no Paraná, por exemplo, a ADAPAR, né, que no Mato Grosso do Sul o órgão se chama IAGRO. Então, as competências mudam e isso, né, relacionado ao Ministério da Saúde, área urbana, e relacionado ao Ministério da Agricultura, área rural e área silvestre, isso às vezes torna meio complicada a efetiva ação de prevenção e controle quando envolver, por exemplo, áreas periurbanas. E quando for metade uma coisa, metade outra? Isso é um assentamento na entrada da cidade. Isso muitas vezes complica as ações de prevenção e controle. Mas eu coloquei aqui que o desmodos rotundos, ou que o ciclo rural da raiva é cosmopolita, entre aspas, e o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele é um ciclo já bastante conhecido no Brasil, que ocorre praticamente no Brasil inteiro, apesar de termos áreas, né, e estados brasileiros que já fizeram um excelente serviço de controle e prevenção de morcegos hematófagos, mas não é cosmopolita no mundo inteiro. Morcego hematófago desmodos rotundos só tem nas Américas, e eu vou mostrar um mapinha dele para você ver que não tem nada disso de morcego hematófago em outras regiões do mundo. Agora, em animais silvestres, gente, é uma incógnita. Nós temos pouca informação real, sabe, sobre morcegos não, sobre raiva em outras espécies silvestres, até porque são realizadas poucas pesquisas relacionadas a isso, não tem busca ativa, né, se morrer um animal silvestre, vai coletar o sistema nervoso central para encaminhar para a raiva? Só se tiver algum vínculo epidemiológico com o caso humano. Se não, nem vai.
Então, a gente sabe muito pouco, né? Quando o Matheus fez a apresentação, aí falou um monte de coisa, né? Ah, professora, formou não sei aonde, fez isso, aquilo, blá, 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 um monte de coisa. Uma das coisas lá daquela apresentação é que eu participo de um projeto chamado Bandeiras e Rodovias. E nesse projeto, eles fazem pesquisa de tudo que vocês imaginarem, desde o comportamento, né, distribuição das espécies, até diagnóstico de doenças, em tamanduás bandeiras, tatus e outros animais que eles encontram atropelados, principalmente em rodovias, né? Por isso, bandeiras e rodovias, tamanduá bandeira e rodovia. Mas eles trabalham com várias espécies, não só tamanduá. E aqui nós nos associamos ao projeto para fazer pesquisa de raiva nessas amostras oriundas de animal atropelado. Então, até hoje, eles já encaminharam mais de 200 amostras para a gente, né, nesse tempo, quer dizer, quase 200 amostras, mais não, quase 200 amostras de sistema nervoso central, de diversas espécies silvestres, principalmente tamanduás e tatus, e nenhuma dessas amostras foi positiva para raiva. Isso não quer dizer que essas espécies não têm vírus da raiva ou não podem ser espoliadas, por exemplo, por um morcego. Mas isso quer dizer que aqueles animais atropelados não tinham raiva, né? Muito provavelmente a raiva não foi o motivo de atropelamento daquele animal, né? Deu algum problema no sistema nervoso central e ele se descoordenou. O problema pode ter sido só o motorista incauto mesmo e falta de corredor de passagem. É só isso. Mas falta pesquisa em outras espécies, né? Falta muito. Nós não sabemos o panorama aí de todos os morcegos, disponíveis em áreas urbanas e rurais. Não sabemos o panorama aí, sei lá, de raposa e outras espécies silvestres terrestres. Então, precisamos investigar muito isso aqui no Brasil, né? Só aqui o mapinha do Desmodos, gente. Olha a distribuição desse morcego. O morcego hematófago Desmodos rotundos. Ele está distribuído aqui nas Américas, mas só do México, né? Praticamente esse norte do México, até meados aqui da Argentina, Chile. Isso não está distribuído no resto do mundo. É um morcego muito nosso, muito americano em termos de continente. Então, esse é outro problema que a gente para pensar, por que até hoje não temos soluções efetivas para controle da raiva dos herbívoros, por exemplo? Ou até mesmo, por que não existe um plano de eliminação, erradicação? Porque cai justamente num trecho negligenciado do planeta, né? Olha, quem que se importa com o que acontece entre México e Argentina, Chile? Só a gente mesmo. Então, nós que temos que buscar soluções, né? Seja buscar alternativas. Será que existe possibilidade no futuro de vacinar populações de desmodos? De usar rastreamento dessas populações? Será que existem outras alternativas que não só o controle em termos de matança de desmodos? Porque isso é feito há anos, né? O mesmo método de controle de desmodos rotundos é feito há muitos anos. Né? Como é que é a política em termos de variante 3, em termos de desmodos rotundos ou de raiva dos herbívoros ou raiva em animais de produção? Então, basicamente, o serviço veterinário oficial, né, vinculado, então, à defesa sanitária animal, faz busca ativa ou passiva de abrigos de morcegos, cavernas, né, às vezes construções abandonadas, às vezes ocos aí, lá no mundo rural. Usa pasta vampiricida para diminuir o máximo possível essa população, né? Essa pasta vampiricida é passada nas costas dos morcegos. Então, olha o serviço, eles têm que capturar morcego, guardar dentro de uma gaiola, pegar um por um, uma parte eles mandam para diagnóstico de raiva, outra parte vai passando pasta vampiricida nas costinhas do morcego e solta ele de volta ali, né, no abrigo onde ele foi encontrado. E aí um morcego lambe o outro, isso é hábito deles, eles se limpam, eles têm um contato próximo muito grande, principalmente por lambedura, e acabam ingerindo essa pasta e vão morrer. E em termos de animais de produção, orienta-se vacinação. Vacinação antirrábica de bovinos, equinos e outros animais de produção que estiverem ali suscetíveis. Há anos é feita a mesma política. Será que não estava na hora da gente mudar isso? Né? Entendendo que aqui é já uma área negligenciada,
e que essa técnica não é suficiente para que a gente elimine completamente o vírus da raiva e os prejuízos disso relacionado a animais de produção, né? Será que a gente não tinha que mudar? Então, o pessoal de defesa sanitária animal tem pensado bastante nisso, e isso me deixa muito feliz, pelo menos aqui em Mato Grosso do Sul, né? Eu tenho bastante contato com a Iagro, e eles têm feito, inclusive, um trabalho de inteligência, né? De identificar melhor, através até de mapas de, de imagens de satélite, possíveis abrigos, de avaliar qual está sendo o caminho do vírus da raiva nas produções animais, né? Geograficamente, aí entra todos os estudos, né, de geoprocessamento com epidemiologia, portanto, geoepidemiologia, e aí tentar otimizar o serviço veterinário. Mas não dá para abandonar o uso de vacina em animais de produção, né? Só para ilustrar também, isso aqui é uma informação da Organização Mundial da Saúde, né, um esquema deles, de 2016. Opa! Dá uma sumida aqui. Era lá que vai voltar. Agora vai. É um esquema deles de 2016, né, do ano aqui de 2016. Apesar de ser de 2016, ainda é válido. Então, eles ilustram aqui, né, a endemicidade de raiva canina, né, e raiva humana devido à mordedura canina, né, no ano de 2016. Então, o Brasil entra aqui, ali, ó, Bolívia, né, meus vizinhos entram, é uma área muito importante para a transmissão de raiva. América Central também tem países que ainda persiste raiva canina. Então, veja, da América do Sul, especificamente, só Uruguai e Chile que estão relativamente a salvo. O resto dos países tem potencial, ou estão controlados, mas tem potencial de reintrodução, ou estão em áreas devidamente endêmicas. Isso aí, gente, é um perigo, né? Tem gente que faz, assim, seu mochilão lá na Bolívia. O pessoal atravessa aqui o Mato Grosso do Sul e depois, né, vai embora. Ó, o pessoal já tá me avisando aqui que eu só tenho 40 minutos. Ai, nossa, brincadeira, gente, tá quase. Mas em termos de raiva canina, gente, né, ou raiva aqui no Brasil, né, vou daqui a pouco encaminhando, eu quero mostrar para vocês como é que tá a situação hoje. Né? Temos aí raiva humana por animal agressor, esses são dados do próprio DataSUS, do Ministério da Saúde, né, dados entre 2010 e 2020. São dados, então, os dados de 2020, obviamente, são dados parciais, né? Não fechou o ano ainda, então sempre dá para acontecer mais coisa no ano. Mas até agora, gente, nesse período de 11 anos, a gente teve 39 casos humanos, 39 pessoas que morreram de raiva, né? Vamos traduzir isso, né? Isso não é caso, é óbito, é grave. Né? Em 11 anos, pelo menos, aí 39 pessoas morreram de raiva, com um diagnóstico. E em relação aos animais agressores, ó, morcego entrou em 51% dos casos. 51%. Mais da metade desses casos humanos aqui, né? Praticamente 20 casos, 20 óbitos foram por causa de morcego. O cão, agressão por cão entra em seguida, né? 9 casos aqui, 9 óbitos humanos por causa de agressão por cão. Gente, como é que cachorro não tem vacina antirrábica? Aqui, ui, que susto. Ó, home office, né, me avisando. O gato, ó, 4 casos humanos em 11 anos por agressão de gato. Pelo menos aí um caso humano por agressão de raposa. Lembra, não sabemos uma variante específica de raposa, mas sabemos que foi raposa. Macaco, especificamente aqui, nesses 4 casos devido a macaco, são macacos saguis, né? E ainda teve um caso humano que não se sabia qual era a origem, não foi possível nem identificar a variante, nem o animal agressor. Ainda tem isso, né? Às vezes a vigilância não consegue fechar. Depois, quem tiver interesse, temos publicação sobre a situação da raiva aqui na minha fronteira, né? Brasil-Bolívia, onde eventualmente persiste a raiva canina, né? Transmitida aí, principalmente variante 1, e no resto lá do Brasil, no interior do Brasil, variante 2, né? Vai ter a parte 2 desse artigo falando do surto de 2015. Já que eu tenho só mais 40 minutos, eu vou falar rapidão aqui do surto de 2015, que eu acho muito importante falar isso.
A gente fez, desculpa, eu fiz um levantamento, né? Esse artigo, né? A gente fez um levantamento. Na época, entre 2006 e 2014, né? Foram encontradas, assim, nesse período todo, menos de 50 amostras positivas entre amostras de cães de Corumbá e amostras de cães dali da fronteira, né? Já dos municípios da Bolívia, que o negócio é tão precário que muitas dessas amostras vieram para o Brasil para diagnóstico, né, para o nosso laboratório aqui da Iagro, e menos de 50 amostras num período entre 2006 e 2014. Agora, no ano de 2015, só nesse ano, foram 70 cães positivos para raiva. Foi um surto gigantesco, gente, gigantesco. E a gente ainda teve um caso humano de raiva aqui no Mato Grosso do Sul, tudo pela variante 1, né, variante canina. Essa cena aqui, do cãozinho andando na rua de terra, um cão feliz, né, de vida livre praticamente, é uma cena lá da fronteira Brasil-Bolívia, que eu tirei essa foto uma vez que eu fui para lá. Eu fui, na verdade, no ano de 2014, e no ano de 2015 ocorreu um surto com 70 cães positivos. Foi um dos maiores surtos recentes aí de raiva no Brasil, né? Todas as medidas possíveis e imagináveis foram tomadas naquele momento, ainda assim teve um óbito humano, né? Tive, infelizmente, a oportunidade de visitar esse paciente na UTI. Eu nunca tinha visto um paciente humano com tantas bombas de infusão em volta dele, né? Foi tentado nesse paciente usar o protocolo de Recife, que é um protocolo experimental de tratamento de raiva humana, mas o paciente aqui do Mato Grosso do Sul não sobreviveu. Mas se alguém quiser saber mais sobre esse protocolo de Recife, procure lá a história do Marciano Menezes da Silva. Aqui é uma imagem de 2008 dele, né? E agora, recentemente, houve uma entrevista com ele. Procura lá o nome dele que vocês vão achar. Chega a ser triste ver o que aconteceu com o paciente brasileiro que sobreviveu ao vírus da raiva. Nós já temos um segundo paciente brasileiro que sobreviveu ao vírus da raiva, enquanto o Marciano é de Pernambuco, o segundo paciente brasileiro é do Amazonas. A situação do Amazonas foi grave porque todos os parentes do menino praticamente morreram de raiva, né, relacionados à raiva de morcegos, por variante 3, os morcegos espoliando pessoas. Gravíssimo, né, gente? Gravíssimo. Então, eu quero fechar aqui, né? Vou até descer um pouco mais, não vou ficar falando muito de morcego, não. Depois vocês procuram a história de Portel. Mas entrando na saúde única, né, para fechar o pensamento, eu quero trazer para vocês o seguinte: o quanto as mudanças ambientais vão interferir no ciclo da raiva, não só dos herbívoros, mas inclusive nas áreas urbanas, e vão interferir em outras doenças, né? Tô falando especificamente de raiva, mas podia estar falando de um monte de coisa. Então, trazendo de novo aqui para o Mato Grosso do Sul, nós tivemos, gente, esse ano, em 2020, recorde histórico de queimadas no Pantanal. Estou trazendo para o Mato Grosso do Sul, mas Pantanal não é só Mato Grosso do Sul. Tem também no Mato Grosso e tem também na Bolívia, né? Eles chamam de Chaco, mas é tudo Pantanal. Imagina, gente, uma queimada dessas proporções, né, gigantesca como foi, mais de 30% do território foi incendiado, e era para ser uma área alagada, né, ou seja, estava seco. Imagina deslocamento de populações animais, né, concentração de populações animais em áreas onde conseguiram um pouco de água e um pouco de refúgio, transmissão de doença entre essas espécies. E aí, nós temos que incluir aqui nesse pacote a quantidade de pessoas que se deslocou do Brasil inteiro e até de fora do Brasil para auxiliar nessas queimadas. Seja para resgate de animais, sejam os bombeiros que atuaram lá para apagar o fogo. Foi muito deslocamento de humano também, e no meio de uma pandemia, né? Então, assim, não, desgraça pouco é bobagem, meu Deus. Então, quero que vocês reflitam sobre toda essa bagunça, tudo isso misturado, né? Morcegos todos fugindo, e os animais terrestres também, aves migrando, todos os bichos que conseguiram fugiram. E uma parte ainda foi resgatada. Imagina como vai ser a dinâmica das doenças, inclusive raiva,
a partir desse evento de catástrofe. Então, trago isso para vocês, né, refletirem no final. Não vou ficar falando aqui das dinâmicas do vírus da raiva, já falei bastante. E fecho pensando com vocês o seguinte: para que a gente tenha definitivamente controle e prevenção de raiva trabalhando em saúde única, nós temos que articular, nós veterinários, nós biólogos, nós profissionais que temos qualquer vínculo com essa doença, seja direto ou indireto, temos que colaborar definitivamente na articulação entre o campo e a pesquisa, e as ações, e as políticas públicas. Então, nós da ponta temos obrigação de insistir, né, com a academia, por exemplo, para que desenvolvam pesquisas, desenvolvam extensão para melhorar, né, as políticas de controle e prevenção, e principalmente fazer uma força aí descomunal para juntar, né, o serviço veterinário oficial, né, as agências agropecuárias, que se ocupam bastante de desmodos, com os serviços municipais, que vão se ocupar, então, da raiva urbana. Enquanto não houver essa articulação entre MAPA e Ministério da Saúde, né, Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde, nós não vamos ter um efetivo mesmo controle e prevenção de raiva em aspecto de saúde única. Então, passa além da ponta, além da academia, envolve as políticas públicas. Então, quem tiver oportunidade, se envolva, né, faça a sua parte, insista, promova essa articulação. Então, acho que vai ser o melhor mecanismo que a gente vai ter para inovar em termos de prevenção e controle da raiva, lembrando que a vacina antirrábica tem que estar disponível para todos e, principalmente, manter essa vacinação anual, né, gente? Depois vocês podem procurar outras coisas, né? O pessoal do BRET faz educação em saúde em termos de raiva dos morcegos, né? O que fazer se encontrar um morcego e coisa e tal. Aqui é uma tristeza que um dia existiu uma sala de vacinação contra a raiva aqui em Campo Grande, do lado ali da faculdade onde eu trabalho. Era uma sala somente para grupo de risco, a primeira e única sala do país. Durou 3 anos exatamente. Foi desativada esse ano. Agora em Campo Grande, quem precisa da pré-exposição não tem onde fazer. Então, participem de campanhas antirrábicas, né? Promovam a vacinação de cães, gatos e todas as espécies. O Pasteur voltou aqui no final, né? Louis Pasteur voltou, falando para vocês que o Senhor é meu pastor e nada me infectará, desde que a gente faça a vacinação e a cobertura vacinal adequada dos nossos animais e faça a vacina pré-exposição, né, nas nossas pessoas humanas sob risco. Falei que se deixasse eu ia ficar 3 dias falando, gente. Então, para quem tiver interesse, ó, tem meu e-mail, meu contato, e se vocês acharem interessante, posso mandar a apresentação para vocês e tal, e eu estou à disposição. Muito obrigada, Juliana. Ótima palestra, abordada. Né? Esse tema que é muito importante para a nossa população, ainda mais, né, porque devido ainda ter casos no Brasil e tantos anos ainda não termos conseguido erradicar. Né? Então, é um assunto que precisamos estar sempre falando para conscientizar a população, a obter mais informações, para, quem sabe, né, no futuro próximo, conseguirmos erradicar, né, essa doença. Então, vamos para o nosso momento tirar dúvidas. Temos perguntinhas aqui. A Ana Júlia perguntou: como está a situação das vacinas para estudantes e profissionais na região? Existe alguma previsão ou projeto para retorno das vacinas nesses grupos de riscos? Você está perguntando daqui, de Campo Grande? Eu acho que ela quis dizer, aí também no Paraná, se você sabe se tem algo, né, uma informação. Basicamente, funciona assim. A vacinação pré-exposição de profissionais sob risco é de responsabilidade do município. Então, cada município, né, deveria ter já implantado essa política
Então, como deveria ser o fluxo básico? O fluxo básico deveria ocorrer. As pessoas vão até uma UPA, né, apresentam lá seu vínculo profissional, seja carteirinha de estudante, enfim, né, ou carteira profissional, e recebem as doses da pré-exposição nessa UPA, e nessa mesma UPA deveria ser feita a coleta para fazer a sorologia, porque uma vez que você completou o seu ciclo de vacinas pré-exposição, né, de 3 doses, você não deve mais se vacinar. Você não faz reforços indiscriminadamente. Você deveria fazer a sorologia todos os anos, ou a cada 6 meses, dependendo do grau de risco. E aí, essa amostra deveria ser coletada na mesma UPA, essa amostra de sangue, para submeter para a sorologia. Então, esse é o fluxo, digamos, mais lógico, porque é nas UPAs que fica a vacina antirrábica. Só que aí o que ocorre? Muitos municípios não têm esse fluxo totalmente estabelecido. E isso, então, prejudica bastante a vida de quem precisa fazer a pré-exposição. Então, aqui em Campo Grande, por exemplo, né, até existir a tal sala, como é que estava funcionando? Cada universidade, né, emitia lá uma declaração para cada um dos alunos. O aluno tinha que levar na UPA, explicar o protocolo para receber, e daí a gente não conseguia submeter a amostra de soro para sorologia. O município não enviava. Então, a gente começou a fazer enjambres na universidade, literalmente enjambre. Aí a gente coletava, não eu, né? A gente tinha uma enfermeira para coletar o sangue do pessoal, e aí encaminhava através de amizade pelo LACEN do Estado, e aí depois os resultados chegavam. Amizade, assim, não tinha nada documentado, não era um fluxo definido. Só que aí isso está errado, porque uma vez que o indivíduo se formou, eu não consigo ajudá-lo mais, ele não faz mais sorologia. Aí eu ouvi essa sala de vacinação, foi a maior alegria da minha vida. Falei, agora eu posso morrer, que existe uma sala pré-exposição. Aí pronto, veio 2020, cagou com tudo, né? Inclusive com a sala de vacinação. Então, cada município tem que incluir e determinar esse fluxo. Eu não sei se você estava falando especificamente daqui de Campo Grande ou de outros municípios, mas é importante você buscar isso lá na sua região, né? Como é que tá? Então, vamos para a próxima pergunta, que é da Beatriz Machado. Ela perguntou se pode-se aproveitar carne e leite de animais vacinados contra a raiva. Olha, como toda medicação, existe período de carência, né? Então, por exemplo, assim, eu não vou lembrar de cabeça agora o seu período de carência, mas assim, temos que lembrar que é uma vacina inativada, né? Ela não tem partículas vivas e tal. Imaginar que uma vez que vacinou contra a raiva, pronto, o vírus está lá. Não tá, é partícula inativada. Então, o período de carência não é longo, é coisa assim de, sei lá, 30 dias. Eu não vou lembrar de cabeça, mas assim, não há problema algum em consumir produtos de origem animal, né? De animais que tenham sido vacinados contra a raiva. Se não, se assim fosse, a gente não consumiria nenhum produto de origem animal, porque, em tese, todos poderiam estar vacinados contra a raiva, né? Mas não é um vírus viável, é um vírus morto que vai na vacina, tá? A Lauren, ela quer saber quais países possuem as maiores taxas de casos de raiva. Eu falei tanto que nem mostrei direito o mapa, né, gente? Mas só para lembrar, principalmente assim, países africanos, Índia e China, né, na Ásia, sul da Ásia e quase que a África toda, são as áreas onde mais morre gente neste planeta de raiva, né? Índia é um dos campeões. É uma população, assim, muito vulnerável a muita coisa, né, os indianos, tanto leishmaniose quanto raiva, e outras coisas também. Mas, com certeza, são populações que mais morrem no mundo. A gente está agora antes do almoço, então a gente tem um tempinho, então vamos fazer mais perguntas para você. Aproveitar você aqui no evento. A Angelita, ela falou que acredita no controle populacional, mas esses animais são componentes da fauna silvestre. Talvez seria interessante outra estratégia? Olha, existem alguns países, por exemplo, assim, Estados Unidos, né, que tem ciclos silvestres terrestres já bem conhecidos e definidos. Isso, Estados Unidos, Coreia do Sul, por exemplo, Japão, né, lá
um componente silvestre bastante importante são animais tipo guaxinim, raposinhas, né? São esses mamíferos terrestres, silvestres, fofinhos, bonitinhos, mas que têm potencial de agressão, né? E nesses lugares existe, por exemplo, uma vacina para essas espécies animais em forma de pellet. Parece um quadradinho, assim, né? Um quadradinho, uma vacina. Eu vi isso pessoalmente num congresso que eu fui, muito bacana. E aí parece um pellet de ração, só que grande. Então, qual é a intenção? Eles jogam isso via aérea nas áreas silvestres. Esses mamíferos roem isso, comem, né, essa ração, esse pellet, e se imunizam via oral. Então, são estratégias que funcionam para aquela realidade, para aquelas espécies animais e para aquele país, né? Aqui no Brasil, por exemplo, como nós desconhecemos completamente, assim, definitivamente, o papel de tantas espécies animais na transmissão da raiva, então nós não lançamos mão de nada disso, porque pode ser um desperdício enorme de dinheiro a gente peletizar a ração, né? Desculpa, peletizar a vacina, que pode ser que esses animais que vão ingerir essa vacina nem estejam vinculados diretamente à transmissão da raiva, né? Então a gente ainda trabalha muito com vacina inoculada, né? Inoculação de vacina nas populações domésticas, mas realmente em animais silvestres para a gente é um desafio. De repente, Angelita, você é uma pessoa que vai se animar muito em pesquisar isso, e aí você levanta essa bandeirinha e fala, não, peraí, vamos investigar morcego, depois vamos investigar, sei lá, outras espécies que sejam terrestres, né? Precisamos muito investigar. Temos uma última perguntinha para fechar, né, com chave de ouro. Para você, o veterinário pode auxiliar as equipes de saúde no atendimento de pessoas agredidas pelos animais? Olha, vou falar de duas coisas aqui. Primeiro, competência profissional, e a segunda é orientação profissional. Então, nesse âmbito, o que é que a gente faz? Já faz, isso aí não é uma coisa que pode, isso aí já acontece. Nós orientamos, ponto final, essa é a verdade. Né? Fiz isso várias vezes aqui, de ir, inclusive, até lá na UPA e explicar qual era o protocolo adequado para os pacientes. Fiz isso. Mas nós não temos competência para aplicar o protocolo, né? Não sou eu que vou aplicar vacina, não sou eu que vou aplicar soro, manter paciente em observação, investigar a situação humana. Nos cabe, assim, essa orientação, isso é muito comum. E é triste uma coisa dessa, mas quando o paciente humano morreu aqui, né, em 2015, já fazia quase 30 anos que ninguém morria de raiva aqui no estado. Podia ter raiva sentimento, né, mas não o vírus. Podia morrer de outra raiva. Mas 30 anos sem o vírus matar uma pessoa, matou. Mas precisou, infelizmente, um evento gravíssimo desse acontecer, em termos de saúde pública, para que pudéssemos unir, por exemplo, o HU com o HIV. Foi por causa desse paciente que eu me tornei amiga dos infectologistas dessa cidade, na verdade do estado, e que informações sobre raiva passaram a ser discutidas em âmbito de saúde humana, porque até então é saúde animal. Ah, cachorro, gato nem existe. Ah, bovino, equino nunca vi. Mas aí, a hora que acontece o caso humano, o desastre é gigantesco. Digamos assim, para um serviço público de saúde humana, um caso de raiva humana significa que tudo falhou. Por mais esforços que tenham sido feitos. Porque você consegue prevenir nos animais fazendo vacina, você consegue prevenir nas pessoas agredidas fazendo após exposição. Então, mesmo após a mordedura e inoculação do vírus, ainda dá tempo, né? Existe soro, existe vacina. Agora, se a pessoa morreu, significa ou que nada disso foi feito a tempo, né? Foi atrasado, ou porque a pessoa não buscou o serviço, ou sei lá por qual motivo. Mas não deu certo. Então, o serviço de saúde desmorona. Então, precisou, infelizmente, uma pessoa morrer para que aí eu pudesse chegar numa UPA, sei lá, 3 anos depois, explicando, oi, tudo bem? Eu sou a professora Juliana Galhardo, aqui do FMS, né? Tal médico infectologista pediu para eu falar com você, para te orientar sobre o protocolo da raiva, e isso, sim. Então, na pergunta
né, da pessoa, desculpa, eu não vi, Ana Paula, né? Ana Paula perguntou. Então, não só pode, minha flor, como deve. A gente deve orientar. Beleza, então, professora. Vamos, então, ficar novamente agradecendo pelo convite. Parece que está dando. Eu que agradeço, gente. Estou sempre à disposição. Qualquer dúvida, podem procurar. E se deixar, eu vou ficar aqui um ano falando só de raiva. Vou fazer um evento só sobre raiva? Que tal? Olha, quem sabe, hein? Uma ideia para próximos eventos. Não, ninguém aguenta, minha filha. Ninguém, só eu. Obrigada, viu? Um beijo para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau.